deputados, deputadas, muito boa tarde. Sobre mais esse descaso com a cultura audiovisual no Brasil, esse ator canalha chamado Wagner Moura recebeu 10 milhões para filmar a vida nojenta, promíscua, marginal do terrorista Marighella. E depois ainda cospe na cara do povo brasileiro. Esse filme trata de um terrorista e ele exibe esse terrorista como um herói brasileiro. E ainda num ato de lacração cinematográfica, coloca um ator negro. Eu não estou sendo aqui racista, mas imaginem se fôssemos filmar uma nova versão de Orfeu e colocássemos um ator branco. Imaginem, 10 milhões de patrocínio da Petrobras, 10 milhões. E esse ator ainda cospe na cara do povo brasileiro em Berlim. Inadmissível isso. Pessoas morrendo nos chãos dos hospitais e a Petrobras, na gestão Temer, patrocina 10 milhões a vida de Marighella. Eu não aceito. Aqui homenagear mais uma vez esse guerrilheiro, poeta, professor, político e, acima de tudo, militante, que foi Carlos Marighella. Marighella disse uma vez que não teve tempo para ter medo. E no atual momento da história brasileira, não há também espaço e tempo para o medo. Esse que foi o inimigo número 1 da ditadura brasileira. E eu quero aqui nesse momento saudar Wagner Moura, o ator e agora diretor desse filme, que vai ter a sua estreia em um acampamento do MTST. E para aqueles que não conhecem a biografia, a história de Carlos Marighella, vale muito provavelmente ter a oportunidade de ler a biografia de Mário Magalhães, que demonstra quem foi esse militante brasileiro que nunca escolheu o lado fácil da história. Viva Marighella! Carla Zambelli. Presidente, muito obrigada pela sessão da palavra. Eu queria agradecer aqui a presença do Vigilante Carlos, que foi um dos maiores atores da televisão brasileira, da TV Tupi. Ficou no ar de 1961 a 1977, o Vigilante Solitário, que tinha também um cachorro. Foram episódios com grande audiência no Brasil todo. Queria agradecer a presença dele e agradecer a presidente por ter me dado a oportunidade da palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Eu passo agora, eu tenho que passar, desculpa, deputadas e deputados, eu tenho que passar para o grande... Sim. PSL. PSL. Em primeiro lugar, esse decreto, ele não viola qualquer transparência. Ao contrário, quem ler atentamente a legislação vai ver que ele limita uma possibilidade de delegação prevista na lei há muito tempo. Portanto, o decreto limita, é um decreto absolutamente conforme os anseios de transparência e democracia. O PSL orienta não. O bloco é uma parte. Boa tarde, o deputado Sóstenes, obrigado por essa parte. Eu venho acompanhando o trabalho de Vossa Excelência com muita admiração. Sempre foi um amigo dos ativistas, um amigo da democracia. E eu fico muito triste quando a gente vê espetáculos fora do Brasil que afrontam contra o verdadeiro sentido da democracia. O filme, a exibição do filme de Marighella, um espetáculo de horror, um espetáculo da mentira, um espetáculo da falácia. E o nosso ex-colega, aquele que renunciou ao mandato de forma inexplicável, incompreensível, Jean Fujão Willis, que esteve presente à exibição do filme, trocando selinhos, e que disse agora, fica alardeando por aí, que foi-lhe oferecido pelo governo francês asilo político. Acontece que a embaixada da França já negou esse fato, tem total desconhecimento desse fato. Então nós sabemos que João Willis também andou afirmando lá fora que o Brasil é uma ditadura. Por quê? Porque não ganhou o candidato que ele queria. O João Willis é aquele tipo de pessoa que pensa que ditadura é quando os outros mandam nele, democracia é quando ele manda nos outros. Então vamos trazer aqui a ordem, a fala. O Brasil é uma democracia e nós não vamos admitir
esse discurso de golpe e de ditadura fora do Brasil. Isso é uma vergonha. Eu venho a essa tribuna solicitar do presidente eleito do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, que coloque em pauta aqui no plenário a PEC 2 de 2015, de minha autoria, que foi aprovada na CCJ e que está aguardando para ser pautada aqui no plenário. A PEC 2 de 2015 proíbe a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. É inadmissível os preços que se cobram nesse país por um medicamento. Ninguém compra um remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde. E não é correto que alguém, quando vai comprar um remédio, esse alguém ainda ter que pagar impostos sobre esse remédio, sobre essa compra desse remédio. O correto seria o Estado brasileiro distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Quando alguém precisasse de um medicamento, esse alguém ter um medicamento. Mas na impossibilidade financeira do Estado distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Enquanto países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Será que tem alguém que acha isso justo? E o que devem fazer os legisladores da República? Legislar pelo que é justo. Será que é justo o cidadão brasileiro, na hora de comprar um remédio, ter que pagar 35,7% de imposto sobre esse remédio? Existem famílias que gastam R$5.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Esse é um problema real da vida das pessoas. E o que o Senado brasileiro vai fazer com relação a isso? Vai deixar a PEC engavetada? A PEC foi aprovada na CCJ, está aguardando para ser votada só aqui no plenário, só falta isso, para ser aprovada aqui no Senado, para depois ir para a Câmara. E temos outras incoerências do nosso sistema tributário quanto a remédios, senhor presidente. Medicamento de uso veterinário, sabe quanto é que é a tributação? 14,3%. Medicamento de uso humano, 35,7%. Mais do que o dobro. Alguém vai conseguir me explicar que isso é razoável? Tenho nada contra animais, não, muito pelo contrário. Mas alguém vai conseguir me explicar que isso é justo? Que isso é razoável? A Inglaterra não cobra imposto sobre remédios, o Canadá não cobra imposto sobre remédios, a Colômbia não cobra imposto sobre remédios. No Brasil, 35,7% de um preço de um remédio são apenas impostos. Então, queria solicitar ao presidente que colocasse essa proposta de emenda à Constituição de minha autoria, a PEC 2 de 2015, para ser avaliada pelo Pleno do Senado Federal, por esse plenário. Se algum senador achar que ela não é justa, vote contra, respeito. Agora, não votá-la é que eu considero grave. Aí alguns falam assim, mas problema de caixa. Ora, nesses últimos anos deram uma isenção fiscal para a indústria automobilística de 20 bi. Se tirasse todos os impostos no Brasil inteiro, não chega a 1/4 disso. E mais,
Remédios, ao contrário de automóveis, automóveis não existe controle de preço no Brasil. Remédios existe controle de preço. Se entrar lá no site da Anvisa, tem lá o nome de todos os remédios e o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. É só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que nós vamos ter a certeza que toda a isenção será revertida para o consumidor final. Não é justo que a população pague o que paga hoje de impostos na hora de comprar um medicamento. Ninguém compra o medicamento porque quer. A pessoa compra porque precisa para a sua saúde. O correto seria o Estado brasileiro distribuir esses remédios gratuitamente para a população. Mas na impossibilidade financeira, na impossibilidade monetária disso, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. É fazer com que a população pudesse comprar os remédios por um preço mais acessível. E cabe ao Senado Federal, como casa legislativa, votar isso. Então a proposta foi aprovada na CCJ, na legislatura passada, e está faltando apenas ser pautada aqui no plenário. E eu espero que o presidente paute essa matéria, porque é uma matéria muito importante para a população e vai aliviar o bolso de muitas pessoas nesse país que usam principalmente remédios de uso continuado e que não merecem pagar o que pagam hoje de impostos na hora de se comprar um medicamento. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, não sobre o que mexe com a vida das pessoas. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.